Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Genilson Valotto Patuso. Dando continuação ao nosso caso ilustrativo aqui de análise econômica e financeira de projeto da distribuidora e usina de concreto, nós já vimos a questão do investimento, depreciação, custo e despesas, e hoje nós vamos ver o quê? A questão das nossas vendas. As vendas são bastante importantes e o que eu tenho que fazer das minhas vendas? Um exemplo, né? Aqui coloquei alguns itens bastante importantes. Aqui nós já podemos ver que eu tenho desenhado mês a mês. Né? Então, isso daqui é uma etapa bastante importante que deve ser feita. Por quê? Né? Aqui eu não fiz dos 5 anos, mês a mês, mas, né, lembrando que isso é de suma importância, você ter essa visão mês a mês de todos os anos. Né? E também, se vocês olharem aqui, eu tenho alguns modelos de quê? De cenário de vendas. Então, eu tenho um modelo otimista, tenho um modelo moderado e o meu modelo pessimista. Por quê? Isso vai influenciar na hora que eu for fazer o quê? A minha análise. Então, eu vou ter que fazer a minha análise dos 3 cenários, para eu saber, né? Lembrando que essa análise de cenários, esse é o modelo mais simples, né? Para se fazer a análise, que aí eu vou ter condições de chegar a uma conclusão se meu projeto é viável ou não. Então, eu tenho aqui, foi delimitada a questão de quantidade, quanto que eu vou vender por mês. Lembrando que aqui um detalhe importante é como que eu faço essa delimitação ou como, né, eu vou fazer esse desenho de quanto eu vou vender. Aí está aqui dentro do planejamento estratégico da empresa em relação a vendas. E claro, aqui eu tive que fazer uma análise dos meus concorrentes, quem são os meus concorrentes, quanto eles estão vendendo e como eu posso começar a vender. E aqui, se a gente olha, eu tenho uma escala, inclusive tenho desenhado aqui um gráfico para a gente ter uma ideia disso. Como que a minha empresa vai evoluir em vendas? Né? Como é a evolução da minha empresa em vendas? Porque lembrando que nenhuma empresa consegue vender a mesma quantidade o quê? Da concorrência logo de início. Então, eu começo fazendo um desenho, né, de umas vendas menores, claro, isso dentro, né, das minhas possibilidades, e isso vou fazendo o meu trabalho até conseguir chegar, né, a uma venda esperada. Como eu havia comentado, né, que essa empresa ela tem uma capacidade de 25 mil metros cúbicos, né, de concreto, e se estima vender aproximado, né, dentro do meu modelo otimista, né, no meu 5º ano eu esteja vendendo bem próximo, né, da minha capacidade máxima. E com isso eu fiz o desenho, né, das minhas vendas. Tem aqui a questão dos meus custos variáveis, né, que ele depende das minhas vendas, ou seja, né, por isso que eu preciso fazer quais são os meus custos, né, os meus custos fixos, os meus custos variáveis. Por quê? Quanto mais eu vendo, o meu variável ele depende o quê? Da minha venda. Então, esse valor ele vai aumentando conforme eu vou vendendo mais. Então, aqui eu tenho o meu desenho do meu concreto usinado e do meu concreto com bombeamento, né, e do meu concreto sem bombeamento. Para eu chegar o quê? A conclusão de como eu vou vendendo ao longo dos meses. Claro, consequentemente, como isso daqui vai fechar, né, lá para o meu 5º ano, que é onde que vai ser a minha análise. Se eu tenho necessidade de captar recursos de financiamento, o que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer procurar dentro do mercado financeiro, em algumas instituições. Aqui eu só coloquei algumas só de exemplos, né? Não que essas sejam realmente os valores mais baratos, mas aqui eu coloquei um exemplo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Quais são as taxas? E eu preciso conhecer as taxas de cada um, porque o mercado financeiro, inclusive, eles nos enganam muitas vezes com a questão das taxas. Então, eu preciso saber qual é o que cobra menos juros, ou seja, quais são as taxas efetivas menores, né, que eu tenho que partir pela minha taxa efetiva. Então, dentro desse conjunto, aí eu poder fazer o quê? Né? Aqui eu fiz uma simulação de um empréstimo, só para a gente ter isso no radar. Por que eu preciso fazer essa simulação? Porque lá na minha demonstração do meu resultado,
eu vou ter que saber qual é a minha despesa financeira, né? E qual é a minha amortização do meu financiamento. Porque isso vai impactar para a minha análise futura de payback, VPL, TIR. Então isso é bastante importante, né? Eu ter aqui quais são os valores dos juros que eu estou pagando e qual é o valor da minha amortização. E aí dentro de um sistema, né? Aqui, se a gente observar, isso aqui foi feito pelo sistema SAC, né? Que a minha amortização é constante e dependendo do que você for financiar também, você pode ter o sistema Price, que aí o sistema Price, as suas prestações serão constantes, tá? Mas lembrando que esse daqui é o modelo SAC. Outro ponto muito importante que nenhuma empresa pode deixar de fazer é o quê? Análise, né, e o orçamento do fluxo de caixa. O que é o orçamento do fluxo de caixa, né? Exatamente eu saber o que eu estou recebendo, que é as minhas entradas e todas as minhas saídas. Aqui são todas, eu não posso esquecer de nenhuma saída. E lembrando que aqui no meu fluxo de caixa também eu tenho o quê? Os meus 3 modelos, que é o meu fluxo de caixa pessimista, o meu fluxo de caixa moderado e o meu fluxo de caixa otimista. Isso vai servir para quê? Né? Para eu saber até que momento a minha empresa vai ter dinheiro com o meu capital de giro disponível e quando a minha empresa vai começar a ter o quê? Ter resultado financeiro. Quando nós falamos de resultado financeiro, não é lucro, que aqui é só saldo de caixa. Um exemplo, né? Aqui se eu olhar pelo desenho que eu tenho, eu venho com alguns meses negativos, aqui no meu mês 8 eu já começo a ter positivo, né? Mas eu fecho o meu ano, né? Que essa é a minha soma, eu fecho o meu ano, o quê? Em negativo. Tá? E isso são detalhe bastante importante, né? Porque a soma de todos os meus valores não cobriu a minha necessidade. E como eu determino o meu capital de giro? Então, o meu capital de giro tem que ser determinado pelos meus valores, pela soma dos meus valores, até eu conseguir o quê? Atingir esse valor. Ou seja, a minha necessidade de caixa, né? Ela vai até onde? Então, se eu fazer aqui uma soma, eu vejo que o meu fluxo de caixa, que geralmente é determinado pelo meu fluxo pessimista, eu venho com valor negativo, né, até o meu mês 11. Ou seja, então até o meu mês 11 eu venho queimando dinheiro, porque aqui já começa a ser positivo, né, e isso é bastante importante, essa visualização. Tá? Então, lembrando que o orçamento de caixa ele é bastante importante, tá? Ele não é uma tarefa tão simples de se fazer também, né, porque aqui está separado entre as minhas despesas, meus custos variáveis, meus custos fixos, e aqui não tem um modelo padrão, esse não é o modelo padrão, cada empresa tem a sua necessidade, tá, de se fazer um fluxo de caixa, e de acordo com as suas linhas. E quando eu digo linhas, né, que aqui nós temos só 2 produtos. Uma empresa que tem vários produtos, ela tem que fazer, né, o orçamento de cada item, ou seja, para ela saber quanto que ela está vendendo de cada item e de quanto aqueles itens estão refletindo dentro das suas vendas, para ela ter o quê, né? Um valor, né? E quando ela vai ter necessidade de dinheiro, ok? Ficamos por aqui neste vídeo, até a nossa próxima videoaula.